queria compartilhar uma palavra que o Espírito Santo de Deus faz viver em meu coração. Se você puder ficar de pé, abra sua Bíblia para nós compartilharmos juntos no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Hoje é um culto de Santa Ceia e hoje é um dia de relembrarmos o ministério, morte, as maravilhas que Jesus fez. Por favor, aumenta um pouquinho mais o 2, Abraão. Eu quero compartilhar com os meus irmãos no capítulo 17, logo após a transfiguração de Jesus, após Jesus descer o monte, que possivelmente teria sido o Monte Tabor, aconteceu esse grande milagre. Capítulo 17, versículos 14, alguns versículos eu quero compartilhar com vocês. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia, né? Que diz assim: e quando chegaram, a multidão aproximou-lhe, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-no aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Jesus, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível, nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Eu quero compartilhar com os meus irmãos essa palavra que o Espírito Santo de Deus faz viver em meu coração. Eu sou pai de 4 filhos. Eu tenho um Roberto, né, que ele tem a diabetes tipo 1. E eu sei o que é ter um filho com uma enfermidade incurável. Porque a diabetes a tipo 1 não tem cura. Quer dizer, não é, pelos médicos, né, não é resolvido. Se a pessoa quiser resolver a situação, não tem jeito, né? É incurável. Para Deus nada é impossível. E Jesus estava no monte, que é possivelmente conhecido como Monte Tabor, em que Jesus foi lá e ele foi revelar a sua divindade para Pedro, Tiago e João. E quando Jesus desceu aquele monte, lá na Galileia, havia um homem muito aflito, pai de uma criança, que em Lucas também tem essa história, Lucas 9, Marcos 9 também tem essa mesma história. São os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles fazem uma sinopse entre si, entre as histórias. E ele vai dizer que esse menino sofria com esta enfermidade desde criança. Às vezes o menino se jogava no fogo, às vezes o menino se jogava na água, às vezes o menino batia com a cabeça no chão. Era uma enfermidade espiritual que aquele menino tinha, de uma violência tão grande, que o pai do menino dizia que o inimigo queria destruí-lo. A intenção do diabo era destruir a vida daquele menino. A Bíblia diz que quando aquele menino caía, se jogava, batia, ele ficava como se acabado no chão, espedaçado no chão.
porque era um espírito maligno que estava dentro daquele menino. Hoje, existe a enfermidade da carne, a enfermidade espiritual também existe. E as pessoas sabem que tem as pessoas que sofrem com epilepsia. O que esse menino tinha era uma espécie de epilepsia. Mas só que na vida dele era uma enfermidade de ordem espiritual. E aí eu quero trazer aqui uma coisa aqui para os irmãos, que o mundo espiritual é muito forte. E o demônio, ele não brinca no mundo espiritual. Ele não brinca. A intenção do diabo é destruir não só o menino, não só os nossos filhos, mas também a nossa vida. Quantas famílias destruídas hoje porque os seus filhos estão sendo atormentados pelo diabo, estão sendo perturbados pelo diabo. E muitos pais não têm a dimensão espiritual de entender que nesse mundo que nós estamos vivendo, o diabo não brinca, os demônios não estão brincando. Eles querem sim, eles querem destruir o nosso lar, eles querem destruir a nossa paz, a nossa casa. Ele quer nos ver acabado, destruído, jogado no chão. E aquele menino era na água, no fogo se queimando, às vezes batendo a cabeça com muita violência. E aquele pai um dia traz aquele menino para que Jesus possa curar. Mas Jesus só foi para um monte com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e nos outros evangelhos vai dizer que enquanto Jesus estava lá, o pai do menino estava no meio daquela multidão e trouxe para os discípulos que ali ficaram. Ficaram os discípulos ali, o Tomé, os outros discípulos, Judas ainda estava ali. E eles estavam ali, os outros discípulos, e trouxeram para aquele discípulo, e os discípulos, eu fico imaginando os discípulos orando por aquele menino, e o menino se jogando no chão, se batendo, e nada do demônio sair, e nada de resolver. E Jesus diz que quando Jesus vinha descendo, os escribas, que eram os doutores da lei, estavam discutindo com os discípulos de Jesus. E eles estavam discutindo com os discípulos de Jesus. E quando Jesus chegou, aquele homem se jogou nos pés de Jesus de joelho e disse: Mestre, cura o meu filho, faz um milagre, Senhor. Porque o meu filho, ele vive caindo desde criança, e ele é lunático, ele se joga para um lado, cai no fogo, cai na água. E eu trouxe para os teus discípulos e eles não puderam, olha que palavra triste e dura, eles não puderam fazer nada. Eles não puderam, eles não tiveram poder para fazer nada. Aí Jesus olhou e disse: ó geração incrédula, ó geração perversa, até quando estarei entre vós? E essa palavra me chocou muito, porque nós não podemos ser uma igreja fraca, nós não podemos ser uma igreja sem poder, nós não podemos ser uma igreja sem autoridade no nome do Senhor. Nós não podemos ser frouxos diante das tempestades, diante desse mundo espiritual que nos cerca. Nós não podemos, nós devemos ter autoridade no nome do Senhor Jesus para dizer: está repreendido, Satanás. Porque há poder no sangue de Jesus. Eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, e eu sou do tempo que qualquer coisa dizia assim: está repreendido em nome de Jesus. Não era assim, dona Olinda? Eu nasci em 83, nunca saí da igreja. Minha mãe é dirigente de ciclo de oração. E quantas vezes eu lá em casa, lá na Vila Invadida. Aí lá, irmão, Vila Invadida é um lugar muito perturbado, um lugar de muita criminalidade. Um lugar onde as potestades malignas operavam, sabe, com livre-arbítrio.
Mas tinha uma igrejinha lá dentro, tinha uma Assembleia de Deus lá dentro da Vila Invadida. Eu fui fruto dessa Assembleia de Deus. Mas quantas vezes alguém não gritou para minha mãe orar? Eu lembro que a mãe ficava apavorada, assustada, porque, sabe, é uma responsabilidade. Irmã Rosa, fulano está endemoniada. Muitas vezes eu ouvi isso, irmã Rosa, ciclano está endemoniado. E um dia um amigo meu endemoniado, ele foi para o carnaval, era dia de carnaval, ele estava na igreja, na Maldap, tinha aceitado Jesus, estava lá feliz da vida, e quando foi no dia do carnaval, ele botou uma saia e foi para onde? Para Olinda, para o Bloco das Virgens, vestido de mulher, porque era o Bloco das Virgens, os homens se vestem de mulheres. O camarada veio, voltou para casa, chegou em casa, ficou lá ciscando no chão, endemoniado. E aí chamaram, correram para gritar, e a minha irmã Rosa, vem aqui, que o irmão está endemoniado. E aí eu fiquei olhando assim, eu disse, como era ele, eu corri para ver. Eu era mais menino, eu fui lá devagarzinho olhando para ver quando minha mãe chegava. Quando eu cheguei naquela casa, estava um barulho, irmão. Era a irmã falando em línguas estranhas, um barulho terrível. E o demônio ciscando no chão, e gente falando em línguas estranhas, gente batendo palma, e aquela gritaria dentro da casa. Eu lembro que minha mãe orou, ela antes de sair orou e saiu de casa, e ela foi lá com aquela autoridade, com aquela ousadia, porque não adianta a gente querer fazer nada para Deus sem autoridade, porque Deus nos deu autoridade e poder. Aleluia, Jesus morreu na cruz para que hoje eu e você tivéssemos autoridade e poder para expulsar demônios, autoridade e poder para orar pelo enfermo e ver o enfermo curado, autoridade e poder para orar pelo fraco e ver o fraco forte. E aí eu cheguei lá, eu lembro que eu fui com a minha mãe ali naquele lugar, e quando eu olhei o demônio ciscando no chão, fazendo aquela ruaça no chão, sabe, aí minha mãe olhou assim, aquele povo falando línguas estranhas, minha mãe olhou assim, irmão, cala a boca aí, irmão, porque demônio não sai com línguas estranhas, não. Não adianta falar línguas estranhas para Satanás, não. Demônio não sai com boa aparência, demônio não vai sair com gritaria, não. Demônio não vai sair com ciscado, não. Demônio não vai sair. Eu vi gente fazendo assim, pisa aí na cabeça do diabo, e fica a gente pisando na igreja. Ninguém pisa na cabeça de Satanás, irmão. Ninguém pisa. Ninguém pisa. Somente ele tem autoridade e poder para pisar a cabeça da serpente, e ele vai pisar a cabeça da serpente. Aleluia, glória a Deus. E aí eu estava olhando lá, e todo mundo lá ciscando aquela gritaria, minha mãe, cala a boca aí, minha gente. Aí minha mãe tirou as irmãs saíram, e ela entrou sozinha dentro da sala. Tem que ter muita autoridade e ousadia de Deus para entrar sozinha contra o diabo. Ela entrou sozinha dentro da sala, e eu lembro porque eu estava lá, e eu ouvi, Cláudio, em nome de Jesus, está repreendido Satanás. Na mesma hora o menino estava ciscando, batendo lá, parecia como morto no chão. Aleluia, glória a Deus. Ainda há poder e ainda há autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos ser uma igreja fraca. Deus está dizendo, você não pode ser um crente fraco, você não pode ser um crente frouxo, você não pode ser um crente, sabe, com síndromes, porque eu sou pequenininho, porque o Senhor, Deus já provou na história que Ele usou Gideão, Deus usou Sansão, Deus usou Davi, Deus usou os pequenos, e Deus está dizendo, eu vou provar de novo na história, que eu estou na tua vida, e eu vou te usar com muita autoridade, e com muito poder nas minhas mãos. Se for possível Deus usar você com uma funda de novo, Deus está dizendo, eu vou usar você com uma funda de novo. Mas nós não podemos ser uma igreja fraca, nós não vamos ser uma igreja fraca. Eu não quero ser um pastor fraco, eu quero ser um pastor cheio da tua autoridade, Senhor. Porque o evangelho de Deus é poder de Deus, Paulo disse. Aleluia, glória a Deus. É poder de Deus para a salvação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, um tempo do evangelho difícil. Evangelho já não é mais pregado. Aleluia, glória a Deus. Parece que não existe mais as ordens espirituais. Não existe. Os demônios existem. Os demônios existem. Eles existem. Como os anjos de Deus também existem. E os demônios estão em toda parte, em todos os lugares.
buscando a quem possa tragar como um leão, aleluia. Só que tem uma coisa, ao nosso redor está o fiel e verdadeiro, o poderoso e tremendo, aleluia, aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que deu a sua vida lá no Calvário, aquele que derramou o seu sangue, camesim pela minha e pela tua vida, aquele que nos chama pelo nosso nome e nos diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e eu te sustento no dia de hoje, com a destra da minha justiça, aleluia. Nós não podemos ser uma igreja fraca. E aí Jesus chegou, e Jesus olhou e disse assim: traz ele aqui, traz ele aqui. O menino está batendo tal, e Lucas vai dizer que Jesus sabia até qual era o espírito maligno que estava dentro do menino. Sabe por quê? Eu imagino que aquele menino não falava, aquele menino não ouvia, por causa do espírito maligno que estava dentro dele. Jesus disse assim: espírito de surdez, surdo e mudo, sai agora. A Bíblia diz que saiu. O menino ficou como morto no chão, e todo mundo olhando e dizendo: o menino está morto, parece estar morto, não está mexendo mais. Tem muita gente que muita gente olha para nós e vai dizer: ih, morreu, não sabe a obra que Deus está fazendo na tua vida. Nem sempre silêncio é sinônimo de que está morto, nem sempre está parado é sinônimo de que está morto. O menino está morto, o menino morreu, o menino não se mexe mais, o menino não fala mais, o menino não tem vida mais. Todo mundo lá gritando e pensando que o menino estava morto. Jesus chegou perto do menino, pegou pela mão do menino e colocou o menino de pé, aleluia, glória a Deus, e entregou ao Pai. Tem muita gente pensando que você morreu, mas Deus está dizendo: eu trouxe você hoje aqui para pegar pela tua mão e para te levantar de novo, aleluia, glória a Deus, e para te dizer: não há poder sobre a nossa vida, não há poder. O espírito maligno não pode ocupar o mesmo espaço onde o Espírito Santo de Deus está. Agora tem uma coisa: ele quer operar na nossa mente, ele quer operar nos nossos pensamentos. Ele fica como uma serpente. A serpente ainda está por aí destilando o seu veneno, e muitas vezes quer vir contra nós, quer nos abater, quer abater os nossos pensamentos, quer abater a nossa força, a nossa honra, a nossa glória que Deus nos deu. Mas Deus está dizendo: pelo sangue de Jesus nós temos vitória sobre o inimigo. De fé em fé, de glória em glória, como disse Paulo. Aleluia, glória a Deus. Quando vierem os pensamentos, você diz assim: não, Satanás, aqui não pode ocupar o espaço, aqui é dele, aleluia. A casa é dele, o templo é dele, a morada é dele, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para vocês: casa desocupada, irmãos, é porta para o diabo operar. E eu estou falando isso aqui para dizer para vocês: não deixem os endemoniados daqui perturbarem a sua mente. Não deixem os endemoniados daqui perturbarem o seu coração, porque a paz que você vive, irmão, ele não está na mesma paz, aleluia. Então quando você cruzar com alguém assim, tem a autoridade de Deus para dizer: irmão, tu está perturbado, irmão, espiritualmente, tu estás sem paz espiritualmente, irmão. Às vezes, irmão, eu cruzo com pessoas aqui, uma vez eu ligando, para uma pessoa e dizendo: irmão, olha, eu não recebi nenhuma ordem para sair ou para evacuar a casa, tal. E essa pessoa estava com a outra pessoa: pastor, como é que isso funciona? Era nova aqui. Eu disse: olha, irmão, tempo de furacão, né? Furacão está vindo. Se for para você evacuar, a polícia vai lá bater na porta da tua casa para tu sair. Se for mandatório, ele vai mandar você sair, ele vai avisar para você sair. Não, mas não chegou nada assim, então tranquilo. Aí uma pessoa de lá gritou perturbada: meu Deus, Senhor Jesus tem poder. Mas tem gente perturbada aqui, né, irmão? Eu disse: irmão, olha, se tu quiser perturbar com quem está perturbado do teu lado, se perturba, mas repreenda esse demônio aí, irmão. Repreenda esse demônio aí, porque isso é um capeta para perturbar a mente. O que Deus tem na tua vida não tem na vida de fulano, não tem na vida de Beltrano, não tem na vida de ciclano. Se você for viver aí como um para-raio de doido aqui o tempo todinho, ouvindo as loucuras dos loucos que aqui vivem, você vai perder a paz. Você tem a glória de Deus na sua vida, você tem a bênção de Deus na sua vida, você tem a promessa de Deus na sua vida. Então siga em frente, irmão, em nome de Jesus, dizendo: Senhor, está repreendido, Senhor. Senhor, eu creio pelo teu poder, Senhor, que o Senhor está me guardando de dia e de noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E aí eu estava olhando, e para encerrar essa palavra, Jesus curou.
Aí os discípulos não perguntou no meio da multidão não, porque é muito vergonhoso. É a pior coisa que existe, é quando o crente quer orar por alguém que está endemoniado e ele não sai, o demônio. É de passar vergonha, eu já vi muita gente passar vergonha. Aí os discípulos passaram vergonha, foi caladinho lá para Jesus, chegaram assim: mestre, só para a gente aqui, por que é que a gente não conseguiu? Jesus olhou e falou: o quê? Está faltando fé. E aqui eu quero encerrar. Nunca pode faltar fé. Nunca. E é uma palavra que o Espírito Santo Deus faz viver em meu coração sempre. Jesus disse: porque se tiverdes a fé como o tamanho do grão de mostarda, podereis mover montes. Olha só, irmão, é muito poder para uma pequena fé. Só que o grão de mostarda, ele tem 2 milímetros. É um grãozinho pequeno, um grão pequenininho. Você já viu a planta da mostarda? Passa dos 3 metros. Tem plantas de mostarda com até 5 metros de altura. Jesus estava dizendo assim: planta a tua pequena sementezinha de mostarda, a tua pequena fé, porque ela vai crescer, ela vai prosperar, ela vai dar frutos. Sabe aquele negócio lá que você tem uma fé bem pequenininha assim, Deus está dizendo: bota essa fé bem pequenininha, bota essa fé aí, bota, essa fé move montanhas. Essa fé é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Deus está dizendo: só não pode faltar a fé. Você pode perder tudo, mas se não te faltou a fé, não perdeu nada, irmão. Você não perdeu absolutamente nada. E aí o Espírito Santo de Deus sempre vai ver meu coração: a fé pode ser até pequena, mas nunca será fraca. A fé pode ser até um grão de mostarda, mas ela nunca vai ser fraca. Ela nunca vai ser fraca. Nunca. Nunca. Eu quero ser um farol, Senhor, cheio da tua fé. Será que você pode ficar de pé? Lama sore mi candalaia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida. E você pega o grão de mostarda e coloca lá assim, é a tua esperança. O grão de mostarda é a tua esperança. Deus está dizendo: tua esperança está, bota lá, não deixa morrer não. Cultiva. Eu vou orar por você. E depois eu quero convidar o presbítero Mauro para ele estar fazendo aqui a leitura da nossa Santa Ceia. Curve a sua cabeça, querido Pai. Grande é o teu nome, Senhor. Como é bom, Senhor, estar aqui, Senhor. Deus, onde tiver, Senhor, um crente aqui com um grão de mostarda, Senhor, faz essa fé crescer. Pai, Senhor, essa fé crescer, Senhor. Opera, Senhor. Opera, Deus. Tem misericórdia. Aleluia. Querido Pai, Glória a Jesus. irmãos, Deus está te convidando hoje a depositar a tua fé nele. O escritor aos Hebreus disse: ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele está dizendo: eu que te dou fé hoje, eu coloco fé hoje no teu coração. Essa fé que faz prodígios e maravilhas só vem dele. Eu preciso buscar dele. Aleluia, glória a Deus. Querido Pai,
Faz milagres, Senhor. O que é que fica o tempo todinho não dando certo? Cai de um lado, cai do outro, às vezes cai no fogo, às vezes cai na água. O que é que não está dando certo? O que é que não está se encaixando direito? Deus está dizendo, eu ainda sou o mesmo Deus, eu ainda sou o Deus que levanto lunáticos, eu ainda sou o Deus que curo, eu ainda sou o Deus que saro. Eu sou o Deus que endireito as coisas, a história, na tua família, na tua casa. Canta comigo assim, igreja. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da. Canta. Qualquer hora e em qualquer lugar.